Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho, e dizemos que é caravana mesmo, que temos todos aqui os corações aqui presentes e todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade. E já vão colocando aí as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho. E aqui o nosso Evangelho fazemos de forma sequencial para que possamos nós agora termos o melhor entendimento dos temas que vão seguindo, no qual Allan Kardec arrumou aqui para nós. E para nós começarmos os estudos de hoje, Luiz Carlos, você vai fazer uma leitura inicial para a gente, por favor? Pois não. Eu vinha de luz, item 122. Hoje, onde estivermos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, Romanos, capítulo 6, versículo 23. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem de esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constitui o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira? Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para as nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milenárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, em desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos, ouvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é o dom gratuito de Deus. Linda mensagem, obrigada, Luiz. Suzelei, pode fazer a prece inicial, por favor? Então, boa noite a todos. Após essa leitura tão dignificante, vamos nos acalmando, relaxando o nosso corpo físico, serenando a mente, acalmando os pensamentos, deixando os problemas de lado. Vamos agora nos elevando, vamos buscando nosso anjo de guarda, nosso mentor individual,
Vamos cumprimentando os mentores da nossa caravana. Vamos dando boa noite a eles. E todos juntos, num só pensamento, vamos nos elevando até nosso anjo Ismael, anjo protetor do país onde vivemos. Ele nos acolhe nas suas asas douradas, nos prepara e nos leva até nossa mãezinha querida, Maria, que nos envolve em seu manto de luz, de amor. Ela que nos conhece desde sempre, ela que nos conhece os segredos mais íntimos. Ela vai nos abençoando, nos envolvendo em seu manto de luz e nos levando até seu Filho amado Jesus. Diante de Jesus, vamos nos ajoelhando espiritualmente, vamos dizendo a Ele: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, obrigado pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos. Sabemos que temos muito ainda a aprender, mas naquilo que já sabemos, vamos usar em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus agora nos leva a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, vamos nos ajoelhando espiritualmente e vamos agradecendo pela vida, pelo dom da vida, por essa oportunidade dessa reencarnação. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e a Nossa Senhora. Amém. Obrigada, Suzane. Gerson, pode ler para nós, por favor? Então, a gente continua aqui no capítulo 12. Vamos falar aqui do item: se alguém te ferir na face direita, apresentar-lhe também a outra. Diz assim: ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo para não resistirdes ao mal. Mas se alguém vos ferir na face direita, dá-lhe também a outra. Ao que vos quer demandar em juízo e vos tomar a túnica, dai-lhe também a capa. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhai ainda 2000. Dai àquele que vos pede e nada negueis àquele que deseja que lhe empresteis. Está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre o que convencionamos chamar de questão de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, a qual leva o homem a retribuir injúria por injúria, ofensa por ofensa, o que parece ser justo para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. No entanto, o Cristo veio dizer: pagai o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que quiserem vos fazer, mas se alguém vos ferir na face direita, oferecer-lhe também a outra.
Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, pois ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar, e isso sempre pela razão que o impede de ver além do presente. É preciso, então, tomar essa máxima ao pé da letra? Não, não mais do que aquela que diz para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo. Observada literalmente, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer, não se colocando um freio às agressões. Logo, todas as pessoas de bem seriam suas vítimas. O instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Ao aconselhar para oferecer uma face quando a outra for batida, ele disse de uma outra maneira que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado do que arruinar. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, simples manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, é a única que vos pode dar força para suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. É por isso que vos dizemos sempre: olhai para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Esse texto aqui que fala, né, do amem os seus inimigos, não podia faltar essa parte que tanto se fala, né? Se um te bater em uma face, você oferece a outra. Mas é preciso aqui estudo, conhecimento para poder entender, porque muitos interpretam até de forma errônea, né? Acha que, ai, vai lá, te maltrata, então tá bom, vou lá, me estico no chão e pode pisar em cima. Não é isso, não é bem assim. E lembrando que nessa época, né, até a Bíblia explica que nessa época aqui, dessa lei, né, de olho por olho, dente por dente, então, assim, essa lei ela foi dada aos juízes naquela época para ensiná-los, né, que o castigo ele poderia ser proporcional ao crime. Só que naquela época, o que que aconteceu, né? Não era uma vingança, e sim uma cláusula que estava estabelecida para limitar ali e ajudar o tribunal a administrar o castigo que seria dado ali para os crimes, né? Que não fosse nem muito rígido e nem também muito indulgente. Só que ali as pessoas elas usavam para justificar aquelas brigas bem prolongadas, porque naquela época, até hoje existe, né, gente? Aquelas brigas que eram bem prolongadas entre famílias, né, entre povos por causa de terra, por causa das ovelhas, e, é, e ainda elas justificavam dizendo, né, eu estava fazendo a ele apenas o que fez a mim. Então, assim, são interpretações que vieram erradas aí desde antes. Quem assistiu a série Reis, a gente assistiu, né, já? Então a gente vê muito isso, né? Nem não apareceu aí. Então, aqui Jesus, ele vem falar, né, que não, e a gente não deve
tomar ao pé da letra, lembrando que Jesus falava para aquele povo naquela época, para que eles pudessem entender. Então, aqui oferecer a outra face não é revidar com as ofensas e do mesmo jeito que a pessoa fez, né? Porque quando pensa assim, aí você vai se igualar àquele agressor. Então, Jesus aqui, ele fala para que a gente não tenha o desejo de vingança, o desejo de cometer aí a mesma falha que o outro cometeu. E eu ainda entendo que oferecer a outra face é oferecer o outro lado da história. Porque quando se tem uma desavença, uma briga, é porque as pessoas olharam diferente, né? A mesma coisa lá, você coloca um número 6 e um 9, né? Então, para mim é o 6, para o outro é o 9. E aí, quem que é o certo? Né? Cada ponto de vista é visto a partir de um ponto. Então, é oferecer o outro lado da história. Opa, peraí, né? Não é bem assim. Um enxerga de um jeito, outro enxerga de outro, né? Então, aqui até o próprio texto ele fala, né, que quanto mais a nossa fé no futuro, na vida futuro, nas nossas reencarnações, né, mais elevados são os nossos pensamentos. Então, mais a gente vai se saindo das coisas materiais, né, vai se desvencilhando dessas coisas materiais e mais a gente vai se elevando e menos a gente se magoa. Então, por que que todo mundo, né? Por que que Jesus não se magoava, não se ofendia? É um espírito, né? É um espírito de luz, com muita aí luminosidade, amorosidade, um espírito superior. Então, aqui, ele fala que o orgulhoso, ele encara como covardia isso, né? Esse ensinamento de Jesus, porque a visão dele é o quê? É só na vida presente, não é na vida futura. E mesmo que a gente já viu que nós, se a gente não se reconcilia com o nosso adversário, o que que vai acontecer? A gente vai levar isso adiante, adiante e adiante, né? Então, o orgulhoso, ele acredita que é mais fácil, né? E tem mais coragem para se vingar do que ele suportar aquele insulto. Então, ele tem mais coragem para se vingar do que suportar. Então, Jesus, ele nos mostra aqui essa oportunidade do perdão, porque essas pessoas, né, que a gente se sente aí magoado, que nos maltratam, a gente tem que lembrar, às vezes é difícil lembrar, mas é necessário, que são instrumentos. Instrumentos para a gente praticar o perdão. Então, quando ele fala de dar a outra face, é justamente não pensar nessa vingança. E sim, nós nos apegarmos, agora que a gente já tem conhecimento, né? A gente se apegar ao Evangelho de Jesus, aos seus ensinos. As preces também auxiliam. Quando a gente, por vezes, a gente, né, pensa, ah, aquele fulano não gosta de mim, me tem como seu inimigo, não vai com a minha cara, me persegue, né? Então, ao invés de alimentar isso, ora, coloca nas orações, né? Peça aquela conversinha mesmo, sua com Deus, e começa a reparar se não melhora, né? As coisas vão se acalmando, vão tomando aí os seus rumos. Então, é isso aqui que Jesus ele fala, mas ele também não fala para não ter a defesa. Ele fala para não ter a vingança. Mas a defesa sim. Por isso que eu entendo que sempre quando fala a outra face, ou oferecer a outra face, é a defesa. É se defender e não se esticar e deixar pisar mais, né? Então, é oferecer o outro lado da história.
Suzelene, eu vi que você abriu seu microfone, pode falar. Sim, a gente lê aqui, né? Ponto de honra, covardia, né? A gente percebe assim quantos pais, né? Infelizmente ensinam as crianças, né? Desde pequenininha, já na escola, quando apanham, né? Os pais colocam, olha, se você voltar chorando, você vai apanhar mais ainda, porque você tem que bater. Então, essa defesa aqui que o Evangelho coloca não é retrucar, não é bater. Não é, essa defesa é o nosso perdão. Então, nós temos que estar muito, mas muito vigilante para não sermos nós os ofensores, para não sermos nós o causador do mal, né? Que sejam, que recebamos o mal, mas que não sejamos nós a fazê-lo. Porque se a gente vai aumentando esse mal, nós vamos aumentando nossas provas, nossas expiações, vamos voltar, 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 né? Então, eu fico pensando naqueles duelos antigos, né? Que por qualquer motivo, por uma coisa de bigode, né? Eles pegavam as armas, se matavam, né? Quanta coisa, quanto aumento, né? Eles tiveram dessas provas e expiações a serem cumpridas. Então, os pais têm que tomar muito cuidado ao educar os filhos, né? Não ensinando a revidar essa agressão. Ah, se chorar, apanha, vai lá e bate. Não é bem assim. Né? Essa defesa não é o bater, né? É ter essa vigilância. Vou deixar o Luiz falar. Pode falar, Luiz, por favor. Bom, nessa parte daí eu compreendi com Carl Gustav Jung, que ele fala que todos nós temos o ânimos masculino e a ânima feminina dentro de nós, no nosso psíquico, na nossa consciência. Então, quando Jesus fala que o lado direito, porque teoricamente é o lado viril nosso. Então, se tiver alguém que seja canhoto, é o inverso, né? É o lado viril, o lado mais forte dele, da pessoa. E quando se esse lado está te fazendo mal, use o outro lado, que é o lado ânima, o lado mais doce, mais suave, mais meigo que você tem dentro de si. Então, dessa proporção é que você acaba entendendo melhor e sem se magoar com o fato do que o outro está fazendo, porque é o lado viril que ele está usando dele para se expressar. E então, você não pode usar o mesmo lado que o outro está usando. Você tem que usar o lado mais doce. Então, o Carl Gustav Jung foi sensacional Foi mesmo. nessa interpretação que eu consegui trazer também usando o Evangelho aí para isso, né? Ótimo. Então é uma questão da gente utilizar melhor dentro de nós mesmos o lado mais doce que nós temos, que carregamos conosco, e podemos aí trabalhar a vida mais suavemente com entendimento. Obrigado. Imagina, a gente que agradece. Ótimo, Luiz. Bom, como mais ninguém abriu o microfone, então podemos aí partir para as nossas vibrações finais? Ok. Pode fazer, Luiz, por favor? Ok. Então vamos assim, doando nossas energias, nosso amor, vibrando para todo este nosso planeta, principalmente aqueles países que ainda estão em guerras, que estão em desacordo, deixando o seu povo em alvoroço, muitos deles tendo que sair do país de origem para recomeçar em outro lugar, em outro terreno, que não conhece nada, como imigrantes, fugidios de seus locais. Todos aqueles que estão periclitando também na dor, na fome, na miséria. Vamos vibrando por todo o leito de dor, por todos aqueles
viciados, por todos os criminosos, por todos que estão na cadeia, e sentindo assim, com todos aqueles também que estão neste momento de passagem, nesse mudança de ciclo, em que a pressão mais aumenta conosco, e é o desespero, o número de aumento de suicídios que vem ocorrendo, que possamos amenizar, amainar a onda vibratória. E vamos vibrando por todas as religiões que operam com o Evangelho de Jesus, que possam estar no seu aprendizado maior de amor, de harmonia, de paz. Aos centros espíritas, o nosso espiritismo, a nossa casa, o CEF, que nos acolhe, e a toda a Aliança Espírita Evangélica na sua distribuição nacional e internacional, para efeitos maiores do entendimento da luz. E vamos assim vibrando para que a nossa água seja também magnetizada, e assim toda a água que tem na caixa d'água, que usa para os alimentos, para a nossa higienização, possam também estar magnetizados e possamos estar com a limpeza mais perfeita em nós mesmos. E vibrando por todos aqueles que ainda estão periclitando pelas ruas, passando também necessidades maiores, Senhor. E vibrando por nós mesmos, que nós possamos cada vez mais cumprir a nossa parte nessa vida, compreendendo cada vez melhor o Evangelho e, principalmente, que tenhamos a honra de praticá-lo na nossa vida. E assim, vamos agradecendo aos mentores deste trabalho, aos mentores da Casa Espírita, a toda a espiritualidade, a Maria, nossa doce Mãe, a Jesus, o Mestre amado, e a Deus, o nosso Pai, a quem entregamos tudo hoje, na gratidão e no amor. Graças a Deus.